Vamos dar início à série Memórias do Parlamento, que vai contar as histórias vividas por funcionários e deputados dentro do Palácio Tiradentes. Não só falaremos de episódios históricos contados em livros. Ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os dois homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. Mas, principalmente, vamos mostrar depoimentos inéditos de quem guarda na memória fatos que só quem trabalhou ou estava dentro do Tiradentes é capaz de contar. E tinha ordem para não fazer isso, mas fiz. Ela que era briguenta, ela começou a rir. Ali acabou a briga. Gosto muito desse parlamento. Aqui está escrito um pouco da história do Brasil, né? Porque por aqui passou Tiradentes, né? Enquanto alferes, enquanto morto, né? Enfim. Aqui teve a cadeia velha, aqui foi a sede da nossa república, né? E depois, com a fusão, em março de 75, passou a ser a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas também já foi a Casa Legislativa do antigo Estado da Guanabara. Você veja quanta história tem esse parlamento. Então, eu apreciei muito ser partícipe dessa história. Uma história cheia de riquezas, do seu ponto de vista dos fatos históricos, mas também cheia de contradições e cheia de aborrecimentos. Mas é assim, infelizmente, a vida política. A vida política não são só êxitos, são tentativas que vão dar em acertos ou erros. E eu sempre tenho lutado para que os acertos sejam muito superiores aos erros. Nesse primeiro episódio, vamos nos concentrar na fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, que aconteceu em março de 1975, com depoimentos de dois ex-deputados que estavam presentes na cerimônia. Sebastião Menezes, que recentemente completou 90 anos de idade, e o octogenário Silvério do Espírito Santo, que fez a gentileza de voltar ao Palácio Tiradentes usando o mesmo terno que usou há 20 anos quando deixou de ser deputado. Eu já tenho 88 anos e eu não tenho mais tempo para fazer política. Eu acho que a política tem um limite. Pois é, eu fui candidato a deputado federal, embora tenha sido o 14º mais votado, não me elegi. Aí eu larguei, não quis mais. Preenchi um espaço em Caxias muito importante. Primeiro para dar chance a uma opção de gente que apareceu depois de mim. Isso é bom, e depois porque eu sempre me dediquei a levar obra, para levar água, para levar eletricidade, para levar escola. E com isso, hoje eu ando em Caxias, São João, Nilópolis, qualquer lugar que eu andar, tem sempre um cruz, seu Vera, ainda está vivo. Seu Vera, que aqui é a minha mesa, com saudade. Até mandar a polícia. Esse cara não tem história. Eu cantei muitas reuniões com ele e com outros, né? Que eram obrigados a andar de terno. E eu não estava acostumado a andar de terno, né? Que eu sou da Baixada, sou trabalhador, sou de origem humilde. Fui ter terno quando fui ser deputado. Eu diria que nós temos aqui no plenário 3 tipos de placas que contam vários momentos da história do Palácio Tiradentes. Por exemplo, em termos de práticas culturais, nós temos essa placa aqui escrito Câmara dos Deputados. Não é só uma simples cavidade, é um cinzeiro, que remete a um período que as práticas culturais eram diferentes, as práticas higiênicas eram diferentes. Os parlamentares podiam fumar aqui no espaço, como, por exemplo, uma clássica imagem que nós temos aqui do nosso querido Jorge Amado, deputado federal pelo Partido Comunista, fumando aqui na casa. Nós também temos, por exemplo,
placas que remetem aos antigos partidos. Uma placa referente ao UDN, União Democrática Nacional, partido que vigorou no Brasil entre 1945 e 1964, representando a direita liberal e os opositores ao regime do governo Getúlio Vargas, principalmente. E também nós temos placas de nomes de parlamentares, tanto do período de 45 a 64, quanto do período pós-fusão, quando o Palácio começa, né, a sediar a nova Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Também mostraremos histórias de bastidores e muita emoção nos relatos de afeto pelo Palácio, porque quem já trabalhou ou trabalha no Palácio conhece a importância de estar escrevendo hoje a história contemporânea que será contada no futuro. Nós éramos a única Assembleia do Brasil da oposição. Éramos MDBistas. E o resto era tudo arena. E como a Câmara Estadual do antigo Estado do Rio, que era em Niterói, tinha uma predominância maior de deputados da arena. E a nossa Assembleia, tínhamos a maioria do MDB. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. Então, formou-se uma Assembleia só, com a maioria arenista. E o Estado do Rio de Janeiro voltou ao grande que era. Porque quando nós éramos Guanabara, nós éramos uma cidade-estado. Uma cidade que recebemos tudo do Distrito Federal. Uma cidade organizada. Era a segunda cidade do Brasil em arrecadação de dinheiro. A primeira era São Paulo, a capital e os estados. Aqui era só a cidade do estado, que era Guanabara. Então era uma arrecadação fantástica. E uma cidade pequenininha, que o nosso limite da Guanabara era o limite do território do Distrito Federal. E o resto era antigo estado do Rio de Janeiro. Perante o plenário, o ministro da Justiça lê a mensagem do presidente Ernesto Geisel. Contam-se cariocas e fluminenses entre as populações mais capacitadas e laboriosas do país. E podemos alimentar a certeza de que, conduzidos por governantes dedicados e próprios, têm condições para tornar as potencialidades de hoje nas realidades de amanhã. Por que houve a fusão? Porque a Guanabara tinha sido Distrito Federal. Com a mudança da capital em 1960, o que era Distrito Federal se transformou em Estado da Guanabara. E o Estado da Guanabara, politicamente, era considerado o mais progressista. Aquela unidade da federação, onde dizia assim, aqui é o maior centro político do país. Então, em 75, a fusão teve o propósito de diluir aquela visão política que se tinha da Guanabara. O perfil da Guanabara era um perfil politicamente muito mais progressista. E agora no ar, Pingando Fogo, a atuação dos deputados fluminenses direto da Assembleia Legislativa com Beatrix Cômora. Jornalista, frequentadora do Palácio Tiradentes há mais de 30 anos, como setorista e radialista, Beatrix Cômora esteve no evento de fusão, fazendo a cobertura para o jornal O Dia. O Senado e a Câmara Federal eram aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Assembleia Legislativa era a Câmara Federal. Então, foi criado o Comitê de Imprensa, a exemplo do que já existia, tanto no Senado como na Câmara Federal, que era formado por uma diretoria, uma certa época, era um grupo de jornalistas, né, que eram os setorizados, outros eram da casa, e que formavam um grupo para administrar o Comitê de Imprensa. Esse Comitê de Imprensa se manteve durante muitos anos, até quando nós tivemos um governador, depois entrou para a Assembleia Legislativa como presidente, que resolveu acabar praticamente com o Comitê de Imprensa e transformou numa sala de imprensa. Então, o comitê desapareceu,
passou a ser regido pela própria casa, era um território independente. Ela é uma das poucas pessoas fora do meio político ainda viva que tem o seu nome eternizado em uma placa, indicando o local onde funcionava o comitê de imprensa, desfeito pelo governador Sérgio Cabral. Cada vez que eu passo aqui pelo corredor, eu olho para essa placa, grandes recordações eu tenho. Sabe por quê? Porque praticamente dessas pessoas todas, só eu e o Continentino Porto, que está aqui, estão ainda nesse mundo. Algumas outras dúvidas eu não tenho certeza, porque são pessoas que desapareceram no nosso cenário. Então, essa placa aqui sintoniza um período grande da minha vida, que foi em 1982, como eu disse a você. Este é um país que vai pra frente, oh, 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 oh. De uma gente amiga e tão contente, oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Como resultado da fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro em 1975, Niterói deixa de ser a antiga capital e o estado do Rio de Janeiro passa a ter como capital a cidade de mesmo nome. Antes de 1975, era o Distrito Federal, ou a capital do Brasil. A proposta não teve consulta da população e partiu do Poder Executivo, conduzido por um presidente militar, General Ernesto Geisel. Ato ditatorial baixado numa época em que o deputado federal e constituinte Paulo Ramos ainda era militar e atuou no combate ao regime. Eu tinha uma militância na clandestinidade. Eu atuei na resistência à ditadura ou no enfrentamento. Eu era oficial da Polícia Militar, então eu tinha tarefas na minha militância, né? As minhas tarefas, além de uma contribuição mensal para quem estava vivendo na clandestinidade, eu, que era da Polícia Militar, eu tinha acesso aos documentos, alguns documentos da ditadura, e também acesso aos presos nos quartéis, em alguns. Então, a minha tarefa era tirar cópia do documento e, ao mesmo tempo, dizer aonde um ou outro preso eventualmente estivesse, desde que eu tivesse conhecimento. Então, foram as 3 tarefas que eu cumpri na luta contra o golpe de 64. Né? Tempos depois, Paulo Ramos veio a ser um dos que ajudaram a escrever a Constituição Federal de 1988. A primeira após o regime militar e que teve o papel fundamental de restituir ao Brasil características de um país democrático. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade. De maneira diferente, ele e Noel de Carvalho tiveram um contato bem perto com o período da ditadura militar. Miro Teixeira, Zé Maurício, Lula. O pai do deputado Augusto Pinheiro de Carvalho, prefeito de Resende, quando teve o golpe de 64, foi para uma rádio da cidade junto com o filho chamar o povo para defender a democracia. Por esconder políticos perseguidos pela ditadura em casa, foi preso e jurado de morte pelo regime ditatorial, que veio a ser conhecido como os Anos de Chumbo. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. No dia 1º de abril de 64, estava lá em Resende o 2º Exército, que veio de São Paulo, centenas de tanques de guerra, jipões, soldados, etc. E o 1º Exército, que era aqui do sede do Rio de Janeiro, que depois virou Comando Leste. Hoje é Comando Leste. Tá certo? Eles foram para um confronto, mas não se confrontaram, se confraternizaram. E aí meu pai virou para mim e disse assim: meu filho, vamos para a rádio para defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender a Constituição. Eu falei, vamos embora, tá, e fomos.
Começou a bater, daqui a pouco subiram uns 20 soldados, um fuzil. E disse, não tem os oficiais aí? Eu falei, não tem não. Então, mas senta aí. Aí botei cadeira, eles sentaram, botaram o fuzil no colo. E daqui a pouco chegaram os oficiais. Nos trataram com o maior respeito e tal, mas tudo com arma na mão. O fuzil apontado pra gente e tal. E aí, nós fomos presos. E o comandante da academia era o general Garrastazu Médici. Tá certo? Mas nos tratou com o maior respeito também. Ficamos presos no gabinete dele. Aí, quando chegou 11 horas da noite, mais ou menos, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, meu filho, me chamou de meu filho. O Garrastazu Médici veio a ser presidente da República depois. Ele disse, meu filho, eu vou te liberar, você vai para casa, tranquiliza a sua família, diz que o seu pai vai continuar preso, mas aqui no meu gabinete. Eu me responsabilizo pela integridade física dele. Porque lá do Rio de Janeiro já ligaram para cá várias vezes pedindo para mandar ele para lá e querem matar o seu pai. Aí levanta-se o coronel Leontino, eu e papai éramos do PTB. E o coronel Leontino era o presidente da UDN, nosso adversário político. Ele se levantou, virou-se para o general e disse, general, então eu peço a sua autorização para levar o Noel até a casa dele para garantir a integridade física dele. Aí o general disse, autorização concedida. Me levou até minha casa. Silvério do Espírito Santo não foi afetado, mas teve o amigo caçado. Ele foi deputado quando eu não pretendia ser, mas porque a Revolução caçou um amigo meu. Como ele foi caçado, eu fiz um almoço na minha casa, lá no Parque Lafayette, onde eu nasci, lá em Caxias. E fiz um almoço e desagravo a ele e a um comunista que tinha sido caçado também. Você está maluco? Você vai ser caçado. Eu digo, mas vou ser caçado de quê? Eu não sou nada. Não, todo mundo tinha medo, né? Todo mundo tinha medo. Eu mesmo era adversário do secretário da época de segurança, porque Caxias tinha muito hotéis de genocínio, e eu combatia aquilo. Então, ele me ameaçava muito. Mas só não passou da ameaça. Porque eu nunca deixei rastro para ninguém. No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia. A ALEG, Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, sediada de 1961 a 1963 no Palácio Tiradentes, durante o regime militar funcionava onde é atualmente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, fato até hoje pouco conhecido e que gera confusão. Aqui no Palácio Tiradentes tem essa confusão exatamente porque o espaço sediou diversas instituições em diversos momentos. Então, por exemplo, nós temos nos corredores daqui da casa uma placa que remete ao governador Carlos Lacerda, que tomou posse aqui durante o período que aqui foi a antiga Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, a ALEG, entre 1961 e 1963. E foi um período muito curto de tempo. Depois, a ALEG é transferida para o Palácio Pedro Ernesto, ali na Cinelândia, onde hoje é a Câmara de Vereadores, e fica lá até 74, quando ocorre a fusão da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro. E dentro desse período que a ALEG ficou lá, ocorreram marcos históricos importantíssimos, como o assassinato do estudante Edson Luiz, no restaurante do Calabouço, e o corpo dele sendo levado pelos estudantes até a escadaria do palácio, que depois vai levar à passeata dos 100 mil por conta da repressão do regime militar à época. O médico PMDBista e aliado do governador Carlos Chagas, ex-deputado Sebastião Menezes, teve papel fundamental, mas pouco conhecido no episódio da morte do estudante Edson Luiz. Porque eu fui um dos pouquíssimos deputados que atuou naquela ocasião. Mataram, os estudantes fizeram uma greve reivindicando uma alimentação mais barata e outras determinadas coisas. E lá no calabouço,
e de repente foram invadidos pela polícia, chegaram lá atirando e matando esse rapaz, Edson. Eles então, revoltados, os estudantes, levaram o cadáver para a Assembleia, ali na Cinelândia, na época, que era a antiga Câmara de Vereadores. Mas chegando lá, estava fechada. Estava fechada pela ditadura. E eu era o único deputado que estava na Assembleia, de plantão lá dentro. Eu pertencia à mesa diretora. Então, quando eles bateram na porta e tal, aquela coisa toda, eu dei ordem para os funcionários para abrir a porta. Abriram as portas. Eles entraram com o cadáver e colocaram sobre uma das mesas de mármore que tinha ali na entrada. E todo mundo entrou, né? E a polícia veio atrás. Sou testemunha ocular e presencial dessa ocorrência. Teve uma determinada ocasião, hora, ou melhor, que queriam retirar o cadáver para levar para o Instituto Médico Legal. Aí apareceu um outro deputado, médico, Jamil Haddad, que veio a ser ministro, deputado federal, depois ministro. E o Jamil Haddad disse, não, a autópsia vai ser feita aqui na Assembleia, no nosso departamento médico. E fizeram a autópsia lá. Então foi uma coisa muito interessante, muito emocionante, e tinha ordem para não fazer isso, mas fiz. No quadro Histórias de Bastidores, mostraremos relatos inéditos de funcionários. E ele ao vivo, com as pernas para cima pedindo socorro. Foi hilário. E outros fatos também pouco conhecidos dos deputados. Para o primeiro episódio, convidamos 2 deputados conhecidos pelo temperamento forte. Paulo Ramos. Ele cortou a minha palavra, joguei o microfone no chão. E Maria Aparecida Campos Strauss, mais conhecida como Cidinha Campos. Nós votamos no dia do colibri, no dia da tartaruga. Tudo isso é votado aqui. E ninguém se rebela contra essa perda de tempo. Cidinha que falou uma camisa de força. Ela estava brigando comigo, falar no plenário. Ela, o microfone, eu sentado no plenário e ela no microfone. Aí ela falou, deputado Paulo Ramos, só uma camisa de força. Eu gritei, ou de Vênus. Certo que é verdade, porque ele é doido. Ele fez um discurso contra mim, eu não sei porquê, o que aconteceu, e ele meteu o cacete em mim. Daí eu falei, não, aí passou do limite, não é mais brincadeira. E fui no partido e falei com o Brizola, eu vou sair do partido. Daí um dia eu estou na Rua da Alfândega fazendo compra e o Brizola liga. E ele disse, vem cá, você vai para que partido? Eu disse, eu não vou para partido nenhum. Eu estou deixando porque eu não fico no mesmo partido que está o Paulo Ramos. Daí eles obrigaram o Paulo a fazer uma carta de retratação que ele leu dentro da Alerj. Ele pedindo desculpa, tudo isso. E ficamos amigos. Eu continuei no PDT e ele também. Durante as entrevistas para o programa, quase 80% dos entrevistados se emocionaram ao falar da relação com o Palácio Tiradentes. Daí a ideia de reuni-los no bloco chamado Relatos de Afeto. Quando eu entrei aqui, eu entrei cantando e um nó no peito veio, porque realmente foram momentos que eu vivi aqui, mudou muito na minha vida, né? Eu já estou há muitos anos na política, vivendo esse processo político no país, mas nada é comparável aos momentos que eu vivi aqui dentro desse plenário.
essa fase é uma das mais marcantes da minha vida. E havia um prazer muito grande em trabalhar aqui. Essa coisa do prédio, dessa arquitetura, esse espaço, ele me faz um bem, ele me é agradável aos olhos. Enfim, o que aconteceu aqui desse plenário lotado às vezes, com as pessoas gritando, então foram coisas que foram muito marcantes, foi trabalhar o processo da democracia aqui dentro, o processo do desenvolvimento do Estado, tudo isso com a influência de um legislativo. Para mim foi muito, muito gratificante trabalhar esses 20 anos aqui. Se cuida, seu machista, América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista, América Latina vai ser toda Elas não são feminista. muitas, mas já fazem diferença na política. Depois que os homens já votavam, 100 anos depois, foi autorizado as mulheres casadas votarem com autorização dos maridos, que era raro, né? Os maridos, a maioria, não autorizavam suas esposas a votar. Então, essa demora se deu a partir do olhar e da necessidade da participação feminina. Nós somos a maioria, sempre fomos a maioria na sociedade, né? Essa que é a grande verdade. Por isso, no próximo episódio do programa Memórias do Parlamento, o tema será em torno das mulheres que tiveram uma importante passagem na história do Palácio. Trabalhar com a memória dos vivos e a partir dessa memória eles falarem de um passado que eles vivenciaram e experimentaram é extremamente importante, porque algumas fatias de história a gente só consegue através da memória. Aliás, a memória é a abertura mais fundamental para que a gente consiga resgatar ou recuperar a história, ou reinterpretar a história. E contar trechos, recuperar um pouco essa trajetória é um dever das instituições. Historiadores, quando querem qualquer ação do legislativo, né, ele vai nos anais. Está lá preservado uma fala, mas não está preservado o cotidiano, o dia a dia, não está preservado experiências que só determinadas pessoas viveram. Então, isso é de uma enorme importância e eu saúdo essa iniciativa, porque eu acho que ela vai fazer a diferença da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.